E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre Jean-Paul Sartre, principal nome quando se fala em filosofia existencialista. E antes de falar sobre Sartre, eu quero te pedir aquele favor. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, já deixe seu like aqui no vídeo e clique aí no sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. Jean-Paul Sartre nasceu em 1905 em Paris, na França, e faleceu no ano de 1980. Como eu disse, o Sartre é o principal nome de filosofia existencialista, mas as suas obras não se limitavam apenas a esse tema. Ele também publicou peças de teatro e romance. Suas principais obras são O Ser e o Nada, tem também Entre Quatro Paredes, A Náusea, Crítica da Razão Dialética, entre tantas outras obras que o Sartre publicou. A obra O Ser e o Nada é uma obra de filosofia que foi publicada em 1943. Essa obra é repleta de referências, muito influenciada pela fenomenologia de Edmund Husserl, e ela vai fazer muitas críticas à teoria de Aristóteles de ato e potência. Para quem não lembra o que é ato e potência, o Aristóteles ele explica a mudança que o ser humano sofre pela passagem da potência ao ato. Para quem não está lembrado disso, eu vou deixar o link aqui no card da minha videoaula de Aristóteles. O Sartre, ele critica muito isso, porque o ser humano, para o Sartre, ele não é negação nem afirmação, ele também não é passivo e também não é ativo. O ser humano é o que ele é o que Sartre chama de ente em si. Nas obras A Imaginação, de 1936, e também A Transcendência do Ego, de 37, tem influência da fenomenologia de Husserl, mas essa fenomenologia vai ser melhor desenvolvida em Sartre com a obra O Ser e o Nada. O Sartre vai falar sobre a consciência. A consciência, ela não depende do ser humano. A consciência, ela é independente do ser humano. A consciência, ela existe aí no universo. Ela não depende da mentalidade do ser humano, ela não depende da mentalidade do homem. E o mundo para o Sartre, ele tá aí. O mundo não precisa, ele não tem a necessidade de ser explicado e muito menos de ser transformado. Na peça teatral Entre Quatro Paredes, tem uma frase que é muito famosa, que é muito conhecida e que poucas pessoas sabem que é de Sartre. A frase é: o inferno são os outros. Essa peça de teatro conta a história de duas mulheres e um homem, e essas três pessoas morrem e vão para o inferno. E o inferno não é aquela coisa do fogo eterno e demônios, não é nada disso. O inferno é um quarto onde ficam só os três se entreolhando. E o Sartre coloca sempre essa situação de um jeito muito conflituoso, de uma situação muito conflituosa. O que o Sartre quer dizer com isso? Que a nossa experiência, ela muda quando entra outro ser nela, né? A minha experiência, o meu pensamento, ele muda quando chega outro ser humano, né? Eu deixo de ter o pensamento, meu pensamento deixa de ter o centro em mim. Eu deixo de ser o centro do meu pensamento, porque a presença do outro ser humano modifica a minha experiência. Além de suas obras escritas, o Sartre participava de viagens e debates políticos fazendo conferências. Por exemplo, em 1960, ele foi em Cuba dialogar com Fidel Castro
e o Che Guevara, juntamente com sua esposa Simone de Beauvoir. O marxismo, ele tem muita influência mesmo na filosofia de Sartre, nos seus pensamentos, nos seus escritos, na obra O que é Literatura. O Sartre fala que a literatura tem como objetivo libertar o ser humano de sua alienação. Já aí a gente vê a influência do marxismo, das obras de Karl Marx, do socialismo, nas obras do Sartre. Também em 1960, o Sartre veio aqui no Brasil a convite do escritor Jorge Amado e eles realizaram uma conferência que ficou muito famosa, que é a conferência na Universidade de Araraquara. O existencialismo de Sartre, ele é esboçado de forma mais detalhada, de forma mais didática, em uma conferência que ele realizou em Paris em 1946. Essa conferência ficou conhecida como o existencialismo é um humanismo. O Sartre, ele é um representante do existencialismo ateu. O existencialismo ateu afirma que Deus não existe. E quando o ser humano existe, ele não é possível de ser definido. Não é possível a gente definir o ser humano no momento que ele existe, porque no início o ser humano é nada. O ser humano, quando ele vai adquirindo conhecimento sobre si, é que é possível defini-lo, porque o ser humano é aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo de Sartre. O ser humano é aquilo que ele faz de si mesmo. Daí é que vem o lema do existencialismo ateu. A existência precede a essência. Primeiro eu existo para depois eu ser algo, para depois eu ser aquilo que eu fizer de mim mesmo. Sartre diz que o ser humano é dono do seu próprio destino, ele que faz o seu próprio destino e a gente está livre de qualquer julgamento. Igual eu falei, o existencialismo ateu afirma que Deus não existe. Então eu estou livre do julgamento de Deus, por exemplo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a minha escolha sobre o que eu fizer comigo tem uma responsabilidade imensa, porque o Sartre diz que a gente não faz as coisas de forma isolada. A gente não existe no mundo de forma isolada. A gente sempre tem que conviver ali com o outro. Então, toda escolha que eu fizer vai se refletir no outro. Sartre fala que antes da gente decidir fazer qualquer coisa, a gente tem que parar e pensar. E se todo mundo fizesse como eu, o que aconteceria? Se todo mundo tomasse a mesma atitude que eu, o que aconteceria com o mundo? Então, toda escolha que a gente faz carrega consigo uma carga imensa de responsabilidade. Toda escolha tem a sua responsabilidade, porque vai gerar consequências irreversíveis, tanto para mim quanto para toda a humanidade, já que eu não vivo de forma isolada. E Sartre também vai dizer que a gente está condenado a ser livre. A gente está condenado a fazer escolhas. Mesmo quando a gente escolhe não fazer nada, a gente está escolhendo fazer alguma coisa. Hoje eu vou ficar de boa, eu não vou estudar, não vou ler, não vou fazer nada, vou ficar só deitada ali na minha cama. Eu escolhi fazer aquilo. Eu podia ter escolhido lavar uma roupa, limpar a casa, estudar, mas não, eu escolhi ficar quieta. Então, mesmo quando eu não escolho nada, eu tô escolhendo alguma coisa. E quando eu escolho alguma coisa, eu fico angustiada, porque a angústia é condição de escolha. A gente está condenado a ser livre e a gente está condenado a fazer escolhas. Então,
Essa é a filosofia de Jean-Paul Sartre. Espero que vocês tenham entendido melhor, compreendido essa filosofia tão importante na história da filosofia existencialista. Espero que vocês tenham gostado e vejo você na próxima videoaula.